Olá, tudo bem? Começa agora o programa Conexão Legislativa. Hoje eu recebo o secretário municipal de Mobilidade Urbana de Bragança Paulista, Rogério Krantz Chalinov. Tudo bom, secretário? Seja bem-vindo. Espero ter falado o seu sobrenome corretamente. Olá, Priscila, tudo bem? Cumprimento a todos que estão assistindo ao nosso programa, Conexão Legislativa. Falou corretamente, sim, você já está fluente no ucraniano. Que bom, muito obrigada. Secretário, eu queria começar aqui a nossa conversa, né, pedindo para que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre a pasta. O que essa pasta de mobilidade urbana, ela contempla? Mobilidade urbana é um conceito relativamente novo, né? Ela basicamente agregou as pastas de transporte e trânsito. Antigamente existiam as diretorias, secretarias, divisões de trânsito e transporte nas prefeituras, né? E tá aí nos estados também, né? Como autarquias. E a mobilidade urbana ela veio agregar essas duas pastas e trazer esse conceito de mobilidade, que a coisa não se resume unicamente a veículos, né? Mas se resume também a pessoas. A mobilidade ela afeta as pessoas a partir do momento em que elas saem das suas casas, então tem a ver com calçada, tem a ver com o ponto de ônibus, tem a ver com os veículos, a segurança que as pessoas têm ao atravessar as ruas ou ao caminhar nas calçadas, aos modais que elas utilizam para se deslocar, seja um deslocamento a pé, de bicicleta, transporte público, transporte individual e assim por diante. Então, a mobilidade, ela enxerga a questão das pessoas se movendo dentro da cidade, se movimentando de uma forma mais holística, mais ampla. Bom, nos últimos 4 anos, o senhor esteve à frente da pasta e agora, com a reeleição também do prefeito, continua na pasta. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho do trabalho que o senhor realizou nos últimos 4 anos, os desafios. Sim, a Secretaria de Mobilidade Urbana talvez, acho que a secretária caçula da Prefeitura de Bragança Paulista, a secretária mais nova. Ela foi criada justamente na administração anterior do Dr. Jesus Chetty. E praticamente nós saímos do zero, né? Ou seja, pegamos um grupo de funcionários que estavam alocados como uma diretoria ligada à Secretaria de Segurança Pública e viemos a criar a Secretaria de Mobilidade. Então, foi todo aquele desafio de sair do zero, de estruturar, dar uma estrutura para a Secretaria, uma estrutura, seja ela técnica, seja operacional, seja administrativa, para poder fazer frente aos diversos desafios que a pasta requer. Mobilidade urbana, como eu falei, ela tem a ver com praticamente toda a cidade, com a pessoa, a partir do momento que acorda e sai de casa, até o momento que ela retorna para casa, ela está envolvida em algum aspecto de mobilidade, então a gente tem essa interface, essa interação com todas as demais secretarias municipais da cidade e com outros órgãos de governo em outras esferas, seja o governo do estado aqui de São Paulo, seja também o governo federal. Então, é um desafio muito grande para chegar até onde nós chegamos hoje. E tem muita coisa para ser feita. Temos muito ainda a caminhar. Mas nós já tivemos, sim, algumas grandes conquistas, né? Então, aqui na cidade foram implantadas, feitas diversas modificações no sistema viário, né? Um sistema que já estava, de certa forma, desfasado em relação às necessidades da cidade. Então, obras como a Praça 9 de Julho, como a Rotatória dos Trabalhadores, o próprio sistema viário do Lava Pés, que é talvez o ponto central da cidade, né? Foram grandes desafios, foram obras do sistema viário que exigiram muito, tanto da Secretaria de Mobilidade Urbana como de outras secretarias. Vamos falar um pouquinho também do transporte, então, transporte público da cidade. Eu queria que o senhor falasse um pouco da estrutura, né, que a cidade oferece, e tem também a questão do uso das bicicletas. É algo que é incentivado na cidade? Sim,
Transporte público é outro grande desafio. Nós tínhamos um contrato de transporte público aqui que já passava de 20 anos, já, se não me engano, chegava já próximo de 30 anos que a mesma empresa operava o sistema de transporte público aqui, então já estava em termos contratuais muito defasado, uma frota já muito antiga e já não atendia às nossas necessidades. Foi feita uma licitação nova para uma nova etapa do transporte público e hoje a gente conta com ônibus novos, são ônibus na sua maioria 0 quilômetros, com ar-condicionado, 100% da frota com ar-condicionado, com Wi-Fi gratuito, com tomada para carregador de telefone celular, com acessibilidade plena em 100% dos veículos. Então, mudou radicalmente a oferta de veículos que a gente passou a disponibilizar para a população de Bragança. E agora nós estamos nessa fase de buscar as melhorias, né? Identificar como nós podemos atender melhor os passageiros, os usuários do transporte público, melhor, mais ainda, poder atrair novos usuários, né? Isso é importante, né? Para que o sistema e as pessoas, o sistema de mobilidade funcione melhor. O trabalho nosso aqui, o nosso grande desafio, já falando de desafios, é fazer com que as pessoas adotem mais o transporte coletivo e menos o individual. Então, para isso, nós precisamos de um transporte público de qualidade. Uhum. O senhor já falou de toda a modernização, né, que o senhor já falou, né, dos novos equipamentos, até 100% dos veículos ali com acessibilidade, isso é muito importante, né? Eu acho que o senhor ia complementar falando das bicicletas. Pois, exatamente, desculpa ter te cortado, das bicicletas. A questão da bicicleta, até antes de iniciarmos a implantação do sistema cicloviário, nós não tínhamos ideia de quantos ciclistas existiam na cidade. Existia um inventário, mas nunca foi assim totalmente confiável, né? Nós implantamos dentro do nosso plano de mobilidade urbana, existe um eixo cicloviário, que é um eixo estruturante, né, que é a espinha dorsal do sistema cicloviário, que é o que nós estamos implantando agora, está em fase de implantação, mas nós já, ao terminarmos os primeiros 4 quilômetros desse sistema cicloviário, né, uma ciclofaixa que interliga o Parque dos Estados, que é uma região muito populosa da cidade, com o Lago do Taboão, que é uma região turística, ou seja, a Zona Norte com a Zona Sul. Nós estamos criando esse eixo principal e a partir daí é que vamos criar as derivações, ou seja, a partir desse eixo é que o sistema cicloviário irá crescer. Mas nós tivemos uma grata surpresa, que ao entregar esses primeiros 4 quilômetros, começaram a surgir ciclistas e que nós não tínhamos ideia que existiam nessa quantidade aqui na cidade. Tanto é que o comércio não estava preparado para atender essa demanda e faltaram bicicletas no mercado. Nós não tínhamos, as pessoas procuravam bicicletas para comprar, para poder utilizar nos seus deslocamentos, seja para lazer, e não encontravam dentro das lojas ou nas lojas aqui da cidade, tinham que buscar em outras lojas da região, ou São Paulo, capital, seus equipamentos para poder atender suas necessidades. Então, foi uma surpresa muito grata. Então, essa demanda só nos incentiva a continuar implantando mais ciclovias, ciclofaixas, rotas cicláveis. Isso, secretário, até mostra que quando é ofertado, né, para a população algo de qualidade, chama a atenção, né? O senhor falou, por exemplo, da qualidade dos ônibus, tem também a qualidade das ciclovias. Então, isso incentiva, o senhor entendeu dessa maneira? Sem dúvida. Ao invés de a gente esperar a demanda, ou seja, ser demandado por ciclistas para ter um espaço mais seguro e que dê uma condução rápida no transporte cicloviário, nós ofertamos e a população tem respondido isso utilizando de forma adequada, segura, né, a ciclovia. E isso, como eu falei, só nos incentiva porque nós sabemos que assim que a gente levar para outros cantos da cidade, mais ciclistas irão
surgir, ou vão tirar suas bicicletas do armário, ou vão comprar bicicleta e utilizar esse meio de transporte que, além de inclusivo, ele é saudável, né? Aproveita e faz um exercício físico, não polui, então é ambientalmente também adequado. É verdade. Secretário, a cidade de Bragança Paulista, ela conta com um trânsito muito intenso, principalmente que é uma cidade que tem um fluxo muito grande de pessoas que moram nas cidades vizinhas também, né? Há uma interação entre as cidades da região. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso e da necessidade até da melhoria desse transporte público, né? Até para que melhore essa questão do trânsito. O Bragança, ela é uma cidade que ela é passagem para sul de Minas, para as cidades do sul de Minas e também para o circuito das águas aqui, né? Então, hoje, quase que obrigatoriamente, as pessoas têm que passar por dentro de Bragança, né? Então, esse é um grande desafio para a prefeitura como um todo e particularmente para a mobilidade urbana. Como tratar desse trânsito, porque aos finais de semana, quando começamos a chegar na tarde de sexta-feira, hoje, o fluxo de veículos chegando pela rodovia Fernão Dias e entrando na cidade é muito grande. E isso causa transtorno, sim, no nosso sistema viário, além do desgaste prematuro do pavimento. Todo esse fluxo de veículos a cidade já não comporta mais. Então, hoje, falando em desafios também, o grande desafio é a gente tirar esse trânsito de passagem de dentro da cidade. Por isso, já existe até projetos aí gestados e prontos, inclusive já com recursos do governo do estado, para que a gente construa vias perimetrais na cidade, para que as pessoas não sejam obrigadas a entrar dentro da cidade ou cruzar Bragança Paulista quando o seu destino não seja Bragança, e sim cidades vizinhas. Secretário, 2020 foi um ano atípico, né, para todos, para quem estava à frente da gestão pública também. Eu queria que o senhor falasse um pouco desse período, como foi 2020, quando realmente a gente teve toda a orientação, então, do Estado, do isolamento social, fechamento de comércios. Sim, isso ocorreu logo no primeiro trimestre, né, de 2020, e infelizmente, né, ainda está se arrastando até hoje, né, pelos dias de hoje, com essa série de restrições que existem na circulação e no aglomerado de pessoas. E para nós da mobilidade também foi um grande desafio desde o início, porque nós tivemos que atuar e atuamos muito nessa questão das medidas, então, não internamente, obviamente, com a prefeitura como um todo, tomou suas medidas no sentido de preservar seus funcionários, aqueles com comorbidades, aqueles grupos de risco, mas também nós focamos muito na questão do transporte público, na medida de que as medidas de higienização, com o uso de álcool em gel, com a higienização dos veículos em cada ponto final, depois de cada viagem, que ela ocorresse de forma adequada. Então, a Secretaria de Mobilidade Urbana fiscalizou e continua fiscalizando esse aspecto e os aspectos de lotação dos veículos, para que não haja transporte de ônibus superlotados, né, para não facilitar a transmissão do vírus, além do apoio que a Secretaria dá a todas as atividades de fiscalização empreendidas pela Prefeitura nos diversos órgãos aí de fiscalização. Um dos trabalhos também feitos por essa pasta foi a questão do fortalecimento da fiscalização e sinalização das vias. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso e também da importância de ter sempre uma sinalização muito clara para o motorista e para o pedestre. Exatamente, isso que você falou, Priscila, é muito importante. As pessoas, quando estão na rua, sejam pedestres ou sejam motoristas,
e motoristas em algum momento vão se tornar pedestres, a hora que eles descem do carro, ele não pode causar dúvidas, né? Então, a sinalização de trânsito ela é fundamental para prover essa segurança. Aqui em Bragança, nós, ao longo desses 4 anos, implantamos em torno de 3.500 placas de sinalização de trânsito, sinalização de regulamentação nas vias, são aquelas placas de mão de direção, de regulamentação de estacionamento, parada obrigatória, né? Tudo isso na área urbana e algumas na área rural da cidade. Implantamos 85 mil metros quadrados de sinalização de solo, que são as pinturas. Então, são as faixas de pedestre, são as faixas de retenção, são aquelas faixas segmentadas, né, seccionadas, que dividem as vias. Tudo isso para orientar tanto motoristas, tanto usuários das vias, os motorizados como os não motorizados. Inclusive, isso inclui pinturas de ciclovias e ciclofaixas. Além disso, nós fizemos fiscalização, a fiscalização de trânsito, que também é da nossa competência, para aquelas, tanto para ajudar na fluidez do tráfego, como para coibir infrações. Os nossos agentes de trânsito, com motocicletas e viaturas, rodaram nesses 4.000 anos 115 mil quilômetros, para poder, dentro do perímetro da cidade, onde é a nossa área de atuação, poder fiscalizar e orientar os motoristas e pedestres. Uhum. Isso já foi percebido para, por exemplo, o setor de saúde? Já conseguiu diminuir, por exemplo, o número de acidentes nas vias por conta dessa nova fiscalização e sinalização? Sim, eu não teria como te dar os números agora, mas a gente sente que a gravidade dos acidentes, a partir do momento em que você implanta a sinalização nova, inclusive sinalização de fiscalização eletrônica, popularmente conhecido como radares ou as lombadas eletrônicas, tudo isso contribui para reduzir tanto o número de acidentes, mas principalmente a gravidade dos acidentes. Então, nós temos como missão, e isso é o que muitas vezes nos move a trabalhar na mobilidade, é uma missão que é muito nobre, que é preservar a vida das pessoas. Então, através de medidas que nós tomamos dentro da cidade, outros órgãos nos seus respectivos âmbitos, de implantar sinalização, de você estabelecer regulamentos, você está evitando que as pessoas se machuquem ou se machuquem gravemente, né? Acidentes sempre vão ocorrer, os descuidos acontecem, falhas nos veículos, às vezes até uma falha de pavimento pode causar acidente. Mas a gente trabalha para que os resultados, né, os desdobramentos sejam cada vez menos graves. Uhum. Secretário, a cidade de Bragança Paulista tem também uma beleza natural exuberante, né? Como que a sua pasta acaba trabalhando também para a manutenção do meio ambiente, a manutenção dessa beleza natural e que dá acesso a todos? Sim, primeiramente provendo o acesso das pessoas a essas belezas naturais, né? Então, os caminhos que levam até isso para que as pessoas possam contemplar e usufruir. E também trabalhando, como eu te falei, na questão de incentivo a meios menos poluentes de deslocamento. Então, se as pessoas podem usar sua bicicleta, podem dar sua caminhada, ou ao invés de usar o seu veículo particular, eu estou dando um transporte de qualidade, com ar-condicionado, com Wi-Fi, com horários que podem ser consultados através do celular. Esse é também, como não citei, mas é um dos predicados, uma das novidades, né, que foram trazidas pelo novo contrato. As pessoas conseguem programar pelo seu celular em que horário ela tem que ir para o ponto, quanto tempo vai demorar a viagem e tudo mais. Então, tudo isso vai trazer mais qualidade de vida, menos poluição
e a gente vai estar contribuindo também para essa beleza natural. Secretário, então, pelo que eu percebo, a tecnologia é muito presente nessa pasta, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco disso, o uso da tecnologia para a cidade. Na verdade, não só para a pasta, mas pelo que eu percebi, falando com outros secretários também, é uma área que os secretários apostam, né? A tecnologia. Exatamente, a tecnologia está para facilitar a nossa vida. Então, hoje todo mundo tem praticamente um computador na mão, que é o smartphone. Então, as aplicações são as mais diversas. Hoje, você consegue se deslocar entre 2 pontos da cidade, ou de qualquer das cidades, ou entre cidades, buscando os melhores caminhos, através também de aplicativos no smartphone. Então, nós utilizamos isso de forma intensiva. E dados, inclusive, que a gente coleta, que são coletados na cidade pelos mais diversos sistemas, são usados depois trabalhados, né, para que a gente possa entender a dinâmica do trânsito e a dinâmica do transporte e poder ofertar para a população e para quem visita a nossa cidade serviços melhores e serviços mais seguros. Secretário, o que o senhor espera dos próximos 4 anos, né? 2021 começou ainda sentindo 2020, né? Por conta da pandemia. E ainda com aumento agora nesse primeiro trimestre de número de casos, nesse comecinho de ano, o que o senhor espera, assim, dessa gestão? Bom, antes de mais nada, esperamos que a gente retome a normalidade o quanto antes. Então, que a gente consiga poder planejar num horizonte mais longo e poder realizar. Hoje os planejamentos têm sido muito a curto prazo, porque nós não temos uma visibilidade de até quando essa situação vai perdurar. Mas no que diz respeito à pasta de mobilidade e mais especificamente a nossa atuação, a nossa expectativa é que a gente consiga tirar do papel projetos como a construção das vias perimetrais, que vão aliviar em muito o trânsito de passagem aqui por dentro da cidade e também acompanhar o crescimento que é esperado para a cidade e para a região, em termos de economia. A mobilidade está atrelada à economia. Se a economia está aquecida, as pessoas se deslocam, você tem mais deslocamento de cargas, então você tem mais demanda pelos sistemas viários, tanto da cidade como de acesso, como interno da cidade. Então, a minha expectativa para esses 4 anos é continuar estruturando a Secretaria de Mobilidade para que atenda o anseio da população e que a gente tenha possibilidade de tirar esses projetos todos do papel e entregar dentro ainda dessa administração para a população de Bragança Paulista. Secretário, e qual é o desafio geral, né, de todos, então, secretários da pasta de mobilidade, em especial do Estado de São Paulo? A gente sabe que o Estado é muito grande, é uma locomotiva da economia. Qual é o desafio principal? Olha, eu diria que os desafios eles vão variar de porte para porte da cidade, né, de pequenas, médias e grandes, mas, no geral, eu diria que hoje nós temos aí a grande missão de destravar as cidades, de fazer com que as cidades funcionem adequadamente, né? Então, eu diria que a questão do transporte público hoje é um grande desafio. Com essa questão da pandemia, muitos sistemas, muitas empresas de ônibus e, em grande parte, a quase totalidade dos sistemas de transporte coletivo das cidades foram licitados, são concedidos, né, a empresas particulares. E a tarifa ela ficou congelada, tem sido congelada, e esses sistemas essas empresas, né, esses sistemas, de uma maneira geral, estão passando por grande dificuldade, porque com um número menor de passageiros transportados, a receita
diminuiu também. E só que ela não diminuiu proporcionalmente ao número de passageiros transportados. Quer dizer, ela diminuiu, mas os custos não diminuíram, né? Então, eu acho que o grande desafio de nós gestores aqui de mobilidade é encontrar esse equilíbrio, essa equação que vá ajudar a equilibrar esses sistemas e que mantenha o equilíbrio econômico financeiro desses contratos, porque transporte público ele é um serviço essencial, as pessoas não podem ficar sem esse serviço. Então esse passa a ser, junto com os demais serviços aí públicos, talvez nosso grande desafio. E eu diria que um outro grande desafio, São Paulo tem uma malha rodoviária muito grande. E muitas cidades são cortadas por rodovias. As rodovias são verdadeiras avenidas, né, que cortam as cidades. As cidades cresceram ao redor dessa avenida, nas laterais. Então, precisa ter também uma aproximação muito grande com o DR, uma interlocução, ou melhorar a interlocução com o Departamento Estadual de Rodagem, com o DR São Paulo, para poder ter uma gestão melhor dessas rodovias. Muitas vezes, os gestores têm dificuldade em tomar medidas para melhorar a segurança das pessoas que moram na cidade por conta da falta de interlocução em determinadas regiões. Então, eu acho que isso pode melhorar bastante, né? E, no nosso caso específico aqui da região, existem, já falando em DR, né, existem pedidos aí do nosso deputado estadual Ademir Chedid para duplicação de importantes vias aqui da região, né? A SP8, que é Bragança-Socorro, a SP63, que é Bragança-Itatiba. Existe já compromisso, inclusive, do governo do estado, já de vários anos, de duplicação, e isso precisa ser concretizado, né, esse compromisso, porque isso incentiva e alavanca a economia da região e alivia também o trânsito que circula pelas cidades, que muitas vezes evitam essas rodovias e passam pelas áreas urbanas por conta do estado de conservação e menos constantes. Bom, eu quero agradecer, então, a participação aqui do secretário municipal de Mobilidade Urbana de Bragança Paulista, Rogério Krantz Chaninov. A participação do senhor, muito obrigada por ter falado aqui com a gente para a TV Alesp. Eu que agradeço, Priscila, e fico à disposição. O programa Conexão Legislativa fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau, tchau.